Bom, então deixa eu apresentar o nosso astrólogo, tarólogo, o Gabriel Bertoldi. Gabriel Bertoldi é um grande amigo, irmão, assim, outro buscador como nós, né? E ele topou conversar com a gente hoje sobre a astrologia, que é uma coisa que ele manja muito, né? Eu fiz um mapa astral uma vez com ele e vou te dizer, ele era bem novinho, então ele era uma criança fazendo um mapa astral para mim e acertou um monte, né? Então, vamos, imagina a luz dessa pessoa, a estrela dessa pessoa, né? Gabi, a palavra é sua. Muito prazer e muito obrigado por estar conosco. O prazer é meu, Deia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui trocando essa ideia sobre astrologia com vocês. E partindo do ponto que você trouxe, né, da sistêmica e de como os astros realmente influenciam a gente e a gente nem percebe, né? Então, todos que nós aqui estamos, eu acredito que de alguma maneira quem busca esses saberes, né, esses conhecimentos, é porque a gente tem de alguma maneira uma ânsia de saber mais, de ir além e de se autoconhecer, né? E o mapa astral, ele é uma das ferramentas mais incríveis assim que existem nesse sentido de se autoconhecer. Por quê? Porque ele, como a Deia comentou ali que essas energias dos astros vão influenciar nós, meros humaninhos, pensa o quanto isso não influencia, como isso estava exatamente no momento em que a gente nasceu, né? Influencia demais, gente, porque esses traços que está, como partindo do básico, eu estou falando de um mapa astral natal, né? O mapa astral natal é aquele mapa astral que ele é feito baseado nos dados, né? Horário, local e minutagem do seu momento de nascimento. Como exatamente, em que graus estavam os astros no momento que você nasceu. Gente, isso vai ficar marcado pelo resto da vida de vocês. Então, essa é a importância de fazer um mapa astral natal, né? E, inclusive, é importante reforçar que para um mapa astral natal é preciso ter a minutagem do momento que você nasceu. Muita gente vem querendo fazer mapa astral assim, eu nasci dia 1º de dezembro. A gente não vai conseguir fazer quase nada do teu mapa com isso. O mapa é uma matemática espiritual. Pensa que loucura, né? Então, a gente precisa da minutagem que você nasceu. Deixa eu só te interromper, mas na aula passada eu mostrei para elas que uma vez eu realmente dei o horário errado da minha nascimento e deu um mapa até com ascendente diferente, né? Só por conta do horário. Muda tudo. Uhum. É a nossa personalidade. E, gente, essa questão assim da minutagem exata, ela é tão importante porque, por exemplo, existem outros 1000 fatores de criação e etc., mas porque isso seria o que iria determinar as influências astrológicas diferenciadas entre irmãos gêmeos. Entendem? Porque irmãos gêmeos nasceram muito próximos. Então, significa que eles têm as mesmas influências de astros? Não, né? Tem alguma coisa aí que vai dar esse equilíbrio. Tem alguma diferença. Então, cada minuto num mapa astral, ele é precioso. Como cada minuto que a gente está tendo agora, ele é precioso e está ocorrendo alguma coisa lá no céu, né? Eu acho que quem busca a espiritualidade, eu gosto de ver a astrologia como uma forma de expressar a espiritualidade, né? Está também, de alguma maneira, querendo se autoconhecer. Então, o autoconhecimento é a espiritualidade. Se a gente está na espiritualidade, a gente está no autoconhecimento. E a astrologia é uma das maneiras mais bonitas e mais específicas que a gente tem de ter acesso a esse autoconhecimento de maneira prática, né? Porque, assim, às vezes você não entende alguma coisa que acontece na tua vida. Por exemplo, assim, eu começo a namorar, daí eu gosto da pessoa, daí tô lá, tô interessado na pessoa, tal.
Daqui a pouco eu paro de gostar dela do nada. Não sei por quê. A pessoa não me fez nada, a pessoa é legal comigo, eu sinto interesse, sinto atração por ela, mas eu parei de gostar dela do nada. Isso já é um ponto que pode estar lá no seu mapa astral e você nem imagina. Vamos pressupor que você tem uma Vênus em Áries retrógrada, que eu já vou falar dos retrógrados também. Pronto, tá lá, tá explicado. Você gosta do jogo da conquista, mas você não gosta do romance. Por quê? Porque essa energia tá... Então, depois que você conquistou a pessoa é descartável para você. Isso é um exemplo, né? Obviamente. De como seria um planeta retrógrado no seu mapa. E daí a gente fica muitas vezes assim nessa questão que a gente não entende o que está acontecendo, porque a gente age de determinados jeitos, e muitas vezes essas respostas estão em um simples ato de fazer um mapa astral natal, de a gente ir ver como estavam os astros no momento exato que a gente nasceu. E o mapa natal, ele vai acompanhar a gente por toda a nossa vida. Então, assim, até que ponto eu já consegui resolver as questões que estão no meu mapa? Porque, como eu disse, você se apaixona, você faz a conquista e depois se desinteressa. Isso significa que você não vai conseguir ter uma relação duradoura, você não vai conseguir ser feliz no amor? Não é bem assim, né? Como é que eu posso trabalhar essa energia? Como é que eu posso remanejar essa energia na minha vida? Eu não preciso aceitar que é aquilo ali, eu sou assim e pronto. A partir do caminho do autoconhecimento, eu posso me permitir evoluir este ponto em específico e melhorá-lo. O que acontece é que tem muitas e muitas pessoas que elas passam a vida toda nesses empecilhos e não vão buscar fazer um mapa astral, entender o que está acontecendo ali, mas que energia é essa, né? Falando um pouquinho, então, sobre os planetas retrógrados. O que é um planeta retrógrado? É um planeta que está indo em movimento contrário, basicamente falando de maneira muito simples, né? Como a gente estava com Mercúrio retrógrado até agora. E eu duvido que não aconteceu pelo menos alguma coisa estranha na vida de vocês nesse período. Quebrar copo é básico. Quebrar uma coisinha ali que ninguém espera que vai quebrar é básico. Quebra tudo. Mercúrio é assim, as coisas quebram. Então, se o Mercúrio já nos influencia assim quando ele resolve retrogradar, imagina o quanto vai influenciar uma pessoa que nasceu com aquela energia nela, que nasceu naquele posicionamento dos astros. Uhum. Vamos dar um exemplo bobo que Mercúrio está ligado com a comunicação, está diretamente ligado. Sim. Vamos supor que é uma pessoa que tem um Mercúrio em Escorpião retrógrado. Escorpião, que já é um signo mais intenso. A pessoa ela vai falar um monte de coisa que vai ofender as pessoas ao redor dela e ela nem vai perceber que ela está fazendo isso. Porque ela tem o Escorpião retrógrado, o Mercúrio em Escorpião retrógrado. Isso é dela. A comunicação dela está retrógrada. Então, basicamente, quando a gente tem essa base astrológica de entender o que está acontecendo, as coisas já ficam um pouco mais leves. Por quê? Porque a gente vê assim, mas eu, por exemplo, paro de gostar das pessoas do nada. Daí eu já olho assim, mas essa é a minha Vênus em Áries retrógrado. Eu não quero isso para mim, eu quero passar por cima disso. Eu vou passar por cima disso, ou por minha conta, ou através da astrologia, ou através de qualquer outra ferramenta que eu encontrar. Mas eu trouxe para a consciência, eu tenho esse problema. Isso aqui pode me incomodar, né? A partir do momento que eu trouxe para a consciência, as coisas começam a ficar mais claras e os aprendizados começam a ficar mais leves, né? Então, o primeiro passo aí para desvendar isso é trazer para a consciência. E como que a gente traz para a consciência? Fazendo uma mapa astral, né? Então, por exemplo, estamos aqui, nós lindos, maravilhosos, e a Vênus resolve retrogradar. Outro exemplo bobo, tá? A Vênus não vai retrogradar. A Vênus, inclusive, é muito interessante para quem quer ter uma facilidade de entender, assim, que está tudo ligado com os deuses romanos, né? Por exemplo, Vênus, Afrodite, deusa do amor, né? Tem essa ligação.
que torna mais fácil entender. Então, logo, Vênus vai ter ligação no amor, como Mercúrio também vai estar influenciando na comunicação, e etc. Ok? Então, Vênus vai pegar um pouco o nosso amoroso ali. Ok. Vamos supor que a Vênus resolve retrogradar, ou que você nasceu com uma Vênus retrógrada, você vai ter aquela questão ali no amoroso, que ou vai ser muito desafiadora ou muito fácil, né? Não vamos falar assim que o nosso mapa não nos abençoa às vezes. Muitas vezes ele nos abençoa. Mas tem essas questões que às vezes ficam marcadas ali e pegam, e que a gente fica batendo na mesma tecla e a gente não sabe por onde sair. Uma questão é essa. Outra questão muito importante é quem tem desarmonias de elementos no mapa. Por exemplo, porque cada signo ele tem um elemento que é responsável por ele, divididos em terra, fogo, ar e água. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo também aí de Escorpião, que é um signo de água. A pessoa tem só Escorpião no mapa dela, tem lá um peixe solto e um Câncer. Só signos de água. A pessoa vai ser extremamente dramática e emocional. E ela não vai se compreender. Por quê? Porque no mapa dela não tem uma terra, um touro, um capricórnio, um virgem, para dar uma firmeza, uma segurança. Não tem um ar para dar uma mutabilidade, uma aceitação à mudança. Só tem o peso emocional. Então, às vezes, também a gente não sabe que tem esses desequilíbrios de elementos no nosso mapa natal, né? Estamos falando aqui de mapa natal. E esses desequilíbrios, eles podem ser trabalhados de maneira muito básica no nosso dia a dia, que vocês nem imaginam o poder que isso tem de mudar a nossa energia, né? Então, a gente se entendendo, antes de qualquer coisa, tudo já começa a fluir. Ainda no exemplo dessa pessoa aí que tem um excesso de água no mapa, é simples, vai para a terra, deita na grama, vai se conectar com as árvores, você já vai se sentir melhor, você já vai ter uma resposta. Vai acender uma vela, vai se conectar com fogo, vai fazer uma trilha, vai para o topo da montanha, vai sentir o ar, né? Sai dessa água um pouco. E ali os pensamentos da pessoa já iam se esclarecer. Só que ela não tem acesso a esse conhecimento. Por quê? Porque ela não busca se conhecer. E a partir do momento que ela não busca se conhecer, ela se torna incompreendida. E o ser humano incompreendido, o que acontece? Ele se frustra. Né? Então, o autoconhecimento é a base. E a gente tendo essa base astrológica, as coisas já ficam um pouquinho mais fáceis. Tá? Também, porque, por exemplo, assim, vocês não precisam, gente, checar os astros todo dia, mas eu gosto muito de ligar a astrologia com a intuição. Nesses últimos momentos eu estava observando assim, nossa, tá tudo quebrando. Nossa, eu falei uma coisa, a pessoa entendeu outra. Tropecei na rua, nunca tropeço. O que tá acontecendo? Porque isso não é meu, né? Já dá de jogar um aqui e pertence isso, que é uma outra técnicazinha. Daí, o nosso inconsciente vai responder ao Mercúrio. Também não vai responder isso, mas vai responder que não é nosso, né? Para a gente entender, né, de fato o que está acontecendo. Porque não é uma energia nossa. Nós estamos sendo influenciados. Está tudo quebrando, está tudo estranho. O que eu sinto, eu não sei se é uma impressão minha, ou se as outras pessoas também, é que o Mercúrio ele deixa as coisas meio sombrias, né? Deixa o clima um pouco mais pesado, assim, as coisas mais... Nossa, que estranho, por que eu estou indo para esse lado, né? E a partir do momento que a gente entende assim, nossa, é o Mercúrio retrógrado, eu garanto para vocês que já fica pelo menos 50% mais fácil. Porque você já tem essa consciência ali de entender, uma consciência básica de astrologia, de perceber assim, não, de fato isso aqui está acontecendo porque o Mercúrio retrógrado. Eu me sinto assim quando o Mercúrio retrógrado. É assim que essa energia vem até mim.
E então tudo fica mais fácil, porque aonde o ser humano se trava, onde o ser humano se prejudica é na incompreensão. Quantas vezes que a gente já teve algum problema e a gente sofreu, penou por causa daquilo? E por que a gente penou? Porque a gente não entendia o que estava acontecendo. A partir do momento que a gente entende o que está acontecendo, tudo fica muito mais fácil. Então a astrologia vem aí como uma base para a gente entender o que está acontecendo. E desde o Mercúrio até uma fase da Lua. Quem que não se sente assim mexido numa Lua cheia? Reparem nisso, né? Reparem quando a Lua está cheia, como é que vocês se sentem. A força que ela transmite para vocês. Olha para a Lua, sente a força dela. Faz essa conexão que você vai entender do que eu estou falando. A gente tem que se permitir esse tipo de experiência. Para a gente entender quem somos e como somos influenciados. Gente, a Lua é quem influencia as ondas do mar. E nós somos compostos basicamente de água. Como que os astros não iam influenciar a gente? Do mesmo jeito que está acontecendo lá nas ondas do mar, está acontecendo aqui dentro. E a gente tem que entender o que está acontecendo aqui dentro, porque senão a gente vai junto com a correnteza, né, basicamente. E entendendo o que está acontecendo aqui dentro, tudo já fica mais leve. Né? Por quê? Porque a astrologia é autoconhecimento. E a astrologia e a espiritualidade andam de mãos juntas. Né? Então, a gente se autoconhecendo, e a gente vai saber que grande parte dos nossos comportamentos eles estão em nós e não no outro. Por exemplo, assim, me meti em uma confusão, mas eu tenho um Mercúrio retrógrado, falei besteira, eu sei que eu faço essas coisas, ainda não evoluí isso 100%. Né? Não é o outro que falou alguma coisa que eu não gostei, eu me meti numa discussão que eu não deveria, é algo da minha personalidade, eu tenho essa energia retrógrada no meu mapa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar isso, eu não vou ficar me penalizando, me culpando. A gente aceita que a gente tem esses pontos negativos, como a gente aceita que a gente tem os pontos positivos. E os pontos positivos, muitas vezes, são muito bacanas. Eu, particularmente, não gosto muito de usar a astrologia para previsões. Para previsões, eu prefiro as cartas, por mais que influencie muito, tá? Mas tem muitas pessoas que você faz o mapa astral da pessoa e você vê que aquela pessoa vai ganhar uma fortuna depois dos 35 anos. Aquela pessoa tem uma grande tendência a ganhar muito dinheiro depois dos 47. E por aí vai. Do mesmo jeito que a gente tem os pontos positivos, a gente tem os pontos negativos, né? O meu trabalho como terapeuta energético é equilibrar esses pontos negativos para que eles não atrapalhem os positivos, né? E a partir daí você conseguir viver de maneira mais leve e equilibrada, né? Mas o primeiro passo para isso é ter essa consciência do que está acontecendo através do mapa astral natal. Quer acrescentar alguma coisa, Ideia? Não, é isso mesmo. A gente volta e meia a gente fala da alunação, né? De como a alunação influencia no nosso bem-estar, né? Eu na lua cheia, se eu não estiver trabalhando muito, eu fico endoidecida, literalmente endoidecida. E outra coisa que a gente pode prestar atenção também é o inferno astral, né? Que antecede o nosso aniversário. Com certeza. Gente, a gente não percebe, mas muitas vezes façam essa pequena análise aí da vida de vocês. Quantas vezes ali que 21 dias antes do teu aniversário a tua vida não ficou doida? Tu não sabia o que fazer, tu não sabia o que estava acontecendo. Esses movimentos, eles vão acontecendo, gente. É algo notório, é algo claro. Eu lembro que no meu aniversário de 20 anos, eu tive um inferno astral que eu, sinceramente, eu não sabia o que fazer e eu não entendi o que estava acontecendo, porque, de fato, estava tudo bem. O financeiro está equilibrado, está tudo equilibrado, está tudo certo, não tem nenhum problema aparente. Por que eu estou tão preocupado com tudo, né? Justamente por causa dessa energia do inferno astral. E daí que eu entendi assim, não, tô no meu inferno astral, é isso mesmo. Tá bom, tá tudo bem, eu aceito isso. A astrologia é aceitação também, gente. A gente não adianta a gente
Por exemplo, ser geminiano, e todo mundo fala que o geminiano fala demais, você tem esse traço no seu mapa, e você vai falar assim, eu não vou falar demais, vai ficar roxo, vai passar mal e não vai falar o que precisa falar. A gente tem que aceitar o jeito que a gente é. A astrologia não é sobre perfeição, mas sim lidar com o que a gente tem, ok? Uhum. Meu Deus, estava tudo assim, parecendo que estava endoidando, e até que eu entendi. Não, tô no meu inferno astral. Essas coisas acontecem quando estamos no inferno astral, né? Quando a gente aceita, Já fica trouxe mais para leve, né? Quando a gente aceita, fica sim, mais fica muito leve. mais. Uhum. Tanto com pacientes minhas que também não que estavam numa fase boa da vida, assim, não entendiam o que estava acontecendo. Daqui a pouco a gente via, mas você tá no seu inferno astral. Olha só, é normal, tá tudo bem, é só o inferno astral. Não é Só. o fim do mundo, né? Eu, quando dou E, parabéns para e alguém, eu a, sempre falo feliz novo ano, porque é bem isso, né? é, exatamente. E Eu posso fazer uma pergunta? para os astrólogos mais intuitivos também tem umas teorias. Pode. Gabriel, esse inferno astral que você está dizendo, ele sempre é no mesmo período da pessoa ou ele oscila? Não sei se ficou Ele é clara a minha 21 pergunta. dias antes do seu aniversário. Antes da data que você nasceu. Exatamente 21 dias antes da data que você nasceu. Ah, E tá. ele tendencia a Sempre vai ser se nesse período. intensificar conforme a data for se aproximando. Isso. Tá. E ele tendencia a se intensificar conforme a data for se aproximando. Mais um ponto importante da astrologia natal, como a gente estava comentando, uma coisa muito importante, eu acredito que grande maioria de vocês saibam qual é o ascendente de vocês. Já fez ali em algum site por bobagem? Por exemplo, eu sou taurino com ascendente sagitário, ok? Tá, eu sou taurino, sou teimoso, tenho tudo do touro, de ruim e de bom, né? Mas eu tenho ascendente sagitário. Eu falo assim, eu sou taurino com ascendente sagitário. Mas o que isso muda na minha vida, né? Então, olha só, para quem sabe o seu ascendente, para quem sabe o seu signo lunar, anote os três. Você pode pedir na farmácia de manipulação uma composição dos três que são os mais gerais assim para você. Lógico que às vezes a gente faz um floral de bar bem mais complexo, mas esses três já podem ser uma grande ajuda quando a gente está num período turbulento da vida, tá? Então, vamos lá. Vamos anotar aí, tá? Então, eu vou falar o nome do signo. Você lembra se ele é teu signo solar, lunar ou ascendente, já pode ir anotando aí, tá? Para Áries, o floral chama Impatiens. Para Touro, o floral se chama Gentian. Para Gêmeos, o floral se chama Cerato. Para Câncer, o floral se chama Clematis. Para Leão, o floral é o Vervain. Para Virgem, o floral se chama Centauri. Libra, o floral se chama Scleranthus. Escorpião chama Chicori. Para Sagitário se chama Agrimone. Para Capricórnio chama Mimulus. Para Aquário chama Water Violet, que é água de violeta, Water Violet. Para peixes, é o Rock Rose. Então,
Rosa da Pedra, né? Rocky Rose, Rosa da Pedra, tá? Eu passo para vocês depois, se alguém não conseguiu anotar, eu passo também. Vocês têm o copinho d'água para a gente fazer o nosso ancoramento de hoje? Legal. Bom, quando eu começo a pensar no que vai acontecer na reunião do dia, eu sempre deixo a espiritualidade me guiar, tá? Pode deixar. Eu vou passar no grupo, então, que tem gente que não conseguiu anotar os florais, né? Então, vou passar no grupo. E eu sempre peço que a espiritualidade me guie sobre esse nosso processo final, que é o processo de ancoramento de energias para o grupo, né? Para que vocês passem uma semana muito bem com a energia da nossa egrégora e com a energia da espiritualidade que se soma para nos ajudar a manter uma semana mais fluida, digamos assim, né? E eu estava mexendo ali nas minhas coisas, porque eu estou estudando para um novo projeto, e acabei com esse livro que eu fazia muito tempo que não pegava nele. Eu não sei se a câmera está pegando, mas ele se chama Reflexões Espiritualistas, né? E eu sorteei uma página assim, aleatória. Eu gosto muito disso, né? De deixar fluir o aleatório na vida, porque a gente não precisa controlar tudo. É muito bom treinar isso do não controle, a gente fica mais leve, né? Então, a leitura que nos foi guiada foi sobre começar do zero. Vamos ver se bate para vocês, se fecha para vocês, tá? Então, assim, ó, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Quem disse isso foi Henry Ford. A verdade é a seguinte: muitos procuram explicações místicas para entender pelo que estão passando, né? Pelo problema que estão passando. Esse pode ser um caminho, mas não perca tempo, né? Feliz é daquele que não se deixa perder na depressão, na desesperança. Deseja começar do zero na sua vida? Está preparado? Claro que sim. Se você vivencia uma crise, significa que algo deve ser imediatamente transformado. Esse é o passaporte para entrar com o pé direito em uma fase melhor. Os problemas são um impulso, na verdade, são uma chave para abrir a porta da chamada vida nova. E para transformar a sua vida em algo novo, não deixe que nada o iniba. Comece agora. Momentos críticos indicam que fatores urgentes estão prontos para revelar a verdadeira potencialidade da sua existência. Quando o céu está a ponto de conferir um grande trabalho a alguém, primeiro exercita o seu espírito no sofrimento, os seus nervos na preocupação e os seus ossos na fadiga. Expõe o seu corpo e o sujeita a várias questões e muitas vezes te faz até fracassar. Todos estes meios estimulam o espírito, endurecem o nosso corpo e remediam as nossas deficiências. Então, crie um ambiente repleto de transformações na sua vida e seja uma promessa angelical para a sua prosperidade. Como dica, utilize os conhecimentos que você já adquiriu e provavelmente desconsiderou que você já adquiriu. Resgate nas gavetas da sua memória, né?
Coloque as suas ideias numa prancheta, coloque suas ideias no papel. Isso vai organizar as suas ideias. Então, transponha o medo, saia da inércia. Qualquer pequeno passinho já vai ser importante. Assim, a ânsia pelo desconhecido vai aumentar o teu ritmo, porque ele vai te estimular. Por mais que todos os deuses se apresentem diante de você e digam para ter prudência, ignore. Você sabe de cor e salteado o que é isso. Agora é a hora de mergulhar fundo nas experiências e tirar o melhor proveito delas. Então, Era de Aquário está aí, e sem que se perceba, um número maior de pessoas com ideias espetaculares está ressurgindo. Na verdade, são os filhos da mesma mãe. Nós somos filhos da nova era. Então, você não é igual a ninguém. Você é um ser único. E sempre que alguém vislumbra uma possibilidade de mudança, isso implica uma reorganização da sua vida. Então, dê uma nova forma ao seu conteúdo, ao que você já aprendeu. E tenho certeza que você ficará surpreso com a persona que surgirá de si mesmo, criada a partir do seu poder, que é único e especial. Vocês lembram que a carta do oráculo da semana passada nos deu a ordem de realizar, de começar a andar, né? De não ficar parado? De novo, veio algo do tipo, né? Bom, o anjo que vai ancorar o nosso processo hoje se chama Elemiá. Esse anjo a gente invoca quando... vocês podem sempre invocar Elemiá, quem quiser anotar também. Quando a gente está atormentado, quando se faz necessário alguma reconsideração dos nossos atos, porque o Elemiá, ele trabalha no abrir a mente das pessoas com ideias e propostas novas. E eu adoro trabalhar com anjos. O elemento desse anjo é o elemento fogo, né? Portanto, queimar e se refazer, né? Como uma fênix, tá? O fogo cria, o fogo da vida, o fogo aquece. Ele é um elemento ambivalente, né? Ele pode tanto destruir quanto dar vida. Ele pode tanto, né, proteger, aquecer, como queimar mesmo. Mas dá para usar o fogo da melhor forma. E o salmo, para a nossa concentração hoje, é o Salmo 1.1, sim, o Salmo da Bíblia, com certeza, né? Os salmos, eles são escritos numa linguagem um pouco difícil, muitas vezes, né? Num português, uma forma mais arcaica de se escrever. Então, o livro traz até assim, o que significa esse salmo, tá? Então, vamos todos nos concentrar, feche os olhos, respire fundo. Você pode tanto colocar a mão sobre o copo, como você pode também tranquilamente segurar o copo da forma como o seu eu quiser fazer, certo? Segure o copo ou apenas coloque a mão sobre o copo. E com o intuito de chamar o nosso anjo Elemiá, neste momento nós vamos escurecer tudo na sua mente. Deixe a sua tela mental totalmente escura. E então, você percebe um feixe de luz
vindo em sua direção. E esse feixe de luz está cada vez mais perto, maior, mais brilhante. E você já pode sentir a energia desse anjo se aproximando. Então, em sua mente, agradeça Elemiá por estar presente nesse nosso momento e por trazer a sua força para o seu bem-estar. Então, você vai repetindo mentalmente as seguintes palavras: eu sou feliz porque nunca segui um só conselho de alguém que pense de forma negativa. Meu modo de viver é correto. E eu não me dobro aos poderosos. E nesse momento você sente, através da sua mão, toda essa energia do Salmo que o anjo trouxe para nós. Esse salmo, ele ajuda a iniciar uma nova vida. Então, coloque em sua tela mental nesse momento qual é o plano que está no seu papel, na sua gaveta mental. É um plano só, tá? Cada vez que a gente invoca o anjo, nós tratamos com ele de um assunto de cada vez. Então, qual é o assunto mais importante? Essa energia que está vindo, ela veio para nos ajudar em rompimentos, ela veio para nos favorecer em propostas de trabalho, ela veio para nos conectar à Mãe Terra também, nos conectar a amigos leais e sempre nos colocar na estrada na nossa caminhada de forma correta e honesta. Essa energia do anjo Elemiá também nos trouxe autoconfiança, flexibilidade e capacidade de escolhas. Então, sinta toda essa energia que é passada nesse momento para o elemento água, que passou por você e veio do elemento fogo para o elemento água. Agradeça ao anjo por ter estado consigo. Agradeça ao anjo pelas bênçãos recebidas. E agora, na sua tela mental, o anjo vai seguindo o seu caminho e a luz vai diminuindo, 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 até que a nossa tela esteja escura novamente. E nós podemos voltar aos poucos para o aqui e agora,
sentindo novamente a respiração, sentindo todo o corpo. E assim que se sentir preparada, pode tomar a água do copo. Se não conseguir tomar tudo agora, não tem problema. Tome todo o restante até a hora de dormir. Tudo bem aí, pessoas? Sim! Bom, o Gabriel não conseguiu voltar mais, pelo jeito. O Mercúrio retrógrado pegou todos os elementos de informática dele e não deixou mais ele se comunicar. Mas vocês podem mandar perguntas ali no grupo que eu encaminho para ele e, de repente, ele manda uns áudiozinhos respondendo as perguntas, né? E eu vou mandar um pouco mais de material para vocês sobre o tema da astrologia, né? Lembrando que a astrologia é como se fosse um diagnóstico, né? É um mapa do quem somos e para onde conseguimos ir, né? Para onde podemos ir, mas que a partir do mapa astrológico nós temos que, então, fazer a nossa lapidação, né? E perceber o que precisa de atenção e que vai facilitar as nossas vidas, tornar tudo mais fluido, que, na verdade, esse é o objetivo, né, das pessoas como nós, que são eternas buscadoras. Então, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, Darcy, tem alguma pergunta? Bia, Camila, Elaine, Carla. Jandré, depois você põe o nome do livro lá no grupo? Coloco, pode deixar, com certeza. Mais alguém? Não? Bom, então hoje nós encerramos, né? Eu espero que estejam todos bem, eu espero que realmente tenham se dado o direito de sentir a presença do anjo, né? Lembrando que esse fazer a conexão com os seres de energia maior, ela é um treino. Então, mesmo para quem ainda não está sentindo essa conexão, não deixe de tentar, né? Não deixe de treinar, não deixe de favorecer essa conexão, que aos poucos vai ficando cada vez mais fácil. E aí a gente vai lançar a mão assim, de uma série de aspectos, né, levando em consideração a religiosidade de cada um, vão ter guias diferentes, né? Para quem já leu algum livro da seara espiritualista, então, por exemplo, o Chico Xavier, ele sempre cita, né, o mentor dele, inclusive um mentor bem bravo, tá? Não era assim bonzinho, não. Ele era rígido, né? Então, nem todos nós temos alguém que nos abraça o tempo todo, mas alguém que nos traz clareza, sabedoria, nos conduz ao caminho de luz, que é isso que é importante, né? E eu sempre falo que o nome não importa muito, mas esse sentir, esse é muito importante. Então tá, fica o tema para a próxima aula. Eu já tenho uma lista de sugestões, né? Mas se vocês quiserem continuar sugerindo no grupo, porque de repente, assim, ó, se mais pessoas sugerem um tema, aquele tema ganha a vez, né? Ganha a prioridade, tá? Então, por hoje a gente fica aqui. Obrigada
pela participação de todas, obrigada pela luz de vocês nessa egrégora, e que seja uma semana muito boa para todos nós, né? Que estejamos protegidas e que a gente possa se ver no domingo que vem também, tá bom? Beijo grande e a gente vai se falando pelo grupo. Vocês percebem que eu tenho deixado o grupo aberto porque está muito legal, assim, a gente não tem usado o grupo para fugir da temática, né? Tá bom? Beijo grande e bom domingo.